Então, nós chegamos aqui a uma parte decisiva dentro do livro de Levítico, o incidente com Nadab e Abiú. É uma porção muito conhecida e acho que uma pergunta que precisamos fazer ao iniciar essa porção, ao meditar sobre essa porção, é como que deve ser a conduta das pessoas que lidam com a glória de Deus. Porque nós estamos falando de Nadab e Abiú, filhos de Arão, estamos falando de sacerdotes consagrados ao Senhor, sacerdotes que estariam ministrando na presença do Senhor. Como deve ser a conduta das pessoas que foram feitas habitação do Deus vivo, quando aplicamos uma circunstância como essa à nossa realidade? Porque nós também fomos chamados para lidar com a glória de Deus. Essa pergunta deve ser respondida com gratidão pela graça que nos alcançou, mas também com profunda reverência provocada pelo temor santo, pelo temor do Senhor em nossas vidas. E eu digo isso porque é muito comum identificarmos algumas pessoas, alguns ensinos sobre a graça de Deus sem aplicar a graça a uma vida com frutos de arrependimento. Então, quando nós falamos da graça do Senhor, nós não podemos desconectar este favor imerecido de uma vida com frutos de arrependimento. Porque a graça nos habilita a viver de maneira diferente. Ela não só nos salva, mas ela transforma a nossa realidade. Nós não podemos olhar para a graça e não perceber que ela precisa estar enraizada no temor do Senhor. Senão corremos o risco de não ter entendido a graça que nos alcançou. Quando olhamos para a graça do Senhor, nós vemos que ela nos salva, mas ela nos habilita a viver temendo ao Senhor, construindo a nossa vida no temor santo do Senhor, que é o princípio da sabedoria. É o temor que te habilita a viver para sempre na presença do Senhor. Então, antes de detalharmos alguns aspectos do capítulo de número 10 de Levítico, nós precisamos ajustar as nossas lentes de acordo com essa verdade espiritual, que a graça está enraizada no temor do Senhor. Ela nos conduz a temer ao Senhor. Se podemos dizer que o temor do Senhor está em nós e vivemos de acordo com isso, é porque a graça nos habilita para viver dessa forma. Então, você só pode dizer que teme ao Senhor porque a graça te habilitou para isso. Não é um mérito seu, mas pelo contrário, é a mão do Senhor te conduzindo, o Espírito do Senhor revelando quem o Senhor é, a glória, a majestade do Senhor, para que então, ao entendermos, ao recebermos a revelação, nós tememos ao Senhor, porque Ele é único, não há outro Deus além do nosso Deus. Então precisamos ajustar as nossas lentes para entendermos o que esse capítulo está falando. Eu gostaria de ler um texto com vocês para que nós pudéssemos usar isso de base para a nossa interpretação de Levítico 10. Abra sua Bíblia em Hebreus 10 e leremos dos versículos 28 a 31. Por que eu escolhi esse texto? Porque ao ler Hebreus, nós estamos lendo um texto que está no ambiente da nova aliança, que está no contexto da graça. E aí, Hebreus, capítulo 10, versículo de número 28, diz assim: sem misericórdia, morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas quem tiver rejeitado a lei de Moisés. Note que o autor de Hebreus apontou para a antiga aliança. Mas agora veja como ele traz isso para o contexto da graça. De quanto mais severo castigo julgais, vós será considerado digno aquele que calcou aos pés o Filho de Deus e profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado. Note que ele está falando do sangue de Jesus. E ultrajou o Espírito da graça. Ora, estou falando no contexto da nova aliança. Nós conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, eu retribuirei. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Veja que palavra, porque ela está no contexto da graça,
no contexto da nova aliança, e então somos avisados: o Senhor julgará o seu povo. E nós conhecemos aquele que diz: a mim, é ao Senhor que pertence a vingança. O que o autor de Hebreus está fazendo é ajustando a nossa lente, entendendo que nós precisamos construir as nossas vidas no temor santo de Deus, para que possamos desfrutar de maneira correta dessa graça, a graça que nos alcançou. Olhando para essa realidade, podemos entender que o nosso Deus não mudou. Estou falando no contexto da graça, mas estou também me referindo ao mesmo Deus que trouxe um juízo sobre a vida de Nadab e Abiú lá em Levítico. Ele continua o mesmo, ele é santo, nele não há sombra de variação. Então os nossos corações precisam ser ajustados nisso. À medida que você entende esse temor e você permanece na presença dele, isso exalta a graça que te alcançou. Estamos aqui nessa noite, meu irmão, é um grande milagre da misericórdia, do favor de Deus. Então isso precisa acender os nossos corações, precisa posicionar os nossos corações em gratidão, porque essa glória que veio até o tabernáculo é a mesma presença gloriosa que habita dentro de nós. Precisamos avançar no que a palavra está dizendo, no que de fato o evangelho representa nas nossas vidas em Cristo Jesus. Então, olhar agora para o capítulo 10 de Levítico é encontrar um Deus santo e que tem uma maneira de se mover, ele tem uma vontade e nós estamos subordinados a essa vontade. Nadab e Abiú não estiveram atentos a essas questões. Quando nós olhamos para o capítulo 10, no versículo de número 1, vale perguntar quem eram Nadab e Abiú. Sabemos que eles eram filhos de Arão com a sua esposa chamada Eliseba. Se você abrir em Êxodo, capítulo número 6, no versículo de número 23, nós temos as genealogias de Moisés e Arão, e o verso de número 23 diz: Arão tomou por mulher a Eliseba, filha de Aminadab, irmã de Naasson, e ela lhe deu à luz Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar, 4 filhos. E pela ordem dos filhos neste versículo, Nadab e Abiú eram os filhos mais velhos. Mas não somente isso, Nadab e Abiú eram filhos de Arão que estiveram com ele quando Deus chama Moisés, Arão e 70 anciãos para que eles pudessem subir ao Sinai, e ali eles têm uma experiência com a presença de Deus. Abra aí em Êxodo 24, no versículo de número 9. E subiram Moisés e Arão, e veja, e Nadab e Abiú, e 70 dos anciãos de Israel, e viram o Deus de Israel, sob cujos pés havia uma como pavimentação de pedra de safira, que se parecia com o céu na sua claridade. Ele não estendeu a mão sobre os escolhidos dos filhos de Israel, porém eles viram a Deus e comeram e beberam. Então nós estamos falando de 2 filhos de Arão que tiveram experiências muito destacadas, até mesmo em relação aos outros 2 filhos, Eleazar e Itamar. Porque aqui, Nadab e Abiú, juntamente com seu pai Arão e o seu tio Moisés, e os 70 anciãos subiram até o monte e tiveram uma experiência com o próprio Deus. Ainda, os filhos de Arão, nós vimos isso nas últimas ministrações, foram consagrados sacerdotes. Então nós estamos falando de sacerdotes consagrados ao Senhor. Nós estamos falando de homens que conheceram o livramento do Senhor porque eles estavam no Egito e eles saíram do Egito junto com a sua família. Eles experimentaram o livramento do braço forte do Senhor. Eles tiveram uma experiência com a glória de Deus no Sinai, com a presença do Senhor, juntamente com os 70 anciãos. Nós estamos falando de homens que foram consagrados ao serviço no tabernáculo. Agora pare para pensar tudo isso. Porque ao ler o versículo de número 1 do capítulo de número 10, na sua sequência, parece que tudo está certo, exceto por causa de um elemento: o fogo estranho que surge no versículo de número 1.
Olhando para o começo do versículo, Nadab e Abiú, filhos de Arão, nós estamos falando daqueles que foram consagrados. Até aqui, tudo bem. Tomaram cada um o seu incensário. Eles eram sacerdotes ungidos. Ou seja, eles estavam com as mãos naquilo que, de fato, era o seu ministério. Aquilo que Deus os chamara para fazer. O texto continua. E puseram neles fogo, e sobre este fogo eles colocaram incenso. Eles eram, de fato, os responsáveis pelo fogo e pelo incenso. Mas agora a sequência da narrativa é dramática. Por quê? Porque nós vamos ver que algo muda. Se você olhar o último versículo do capítulo 9, o versículo de número 24, você vai ver um cenário de aceitação, um ambiente de adoração, de rendição, de louvor, um ambiente de temor santo. Olha aí na tua Bíblia, o versículo de número 24 do capítulo 9. E eis que saindo fogo de diante do Senhor, consumiu o holocausto e a gordura sobre o altar. Leia isso na sequência, entenda. Deus está, naquele momento, aceitando a adoração do povo. E o povo contempla tudo isso. O povo está jubilando, o povo está prostrado com o seu rosto em terra, adorando ao Senhor. Então, o capítulo 9 termina com um lugar de adoração, um ambiente de aceitação, de comunhão. Mas agora parece que toda a alegria desaparece na narrativa. Parece que agora algo muda. Por quê? Porque quando Nadab e Abiú vêm até a presença do Senhor, eles vêm com fogo estranho perante a face do Senhor, algo que o texto deixa de maneira muito clara no final do versículo 1, algo que o Senhor não lhes ordenara. Era algo que o Senhor não havia dito. E aí esse versículo, Levítico 10:1, precisa ser contraposto com Levítico 9, no versículo de número 6. Por que eu estou fazendo essa contraposição? Olha o texto, porque em Levítico 9, verso 6, o texto diz: esta coisa que o Senhor ordenou, fareis. Ou seja, Deus havia dito algo. Sabe, nós nos sentimos extasiados quando nós pensamos na ideia de que a glória de Deus nos aparecerá. Quando nós olhamos para o que o texto diz, o versículo de número 6, uma promessa de que Deus viria com a sua presença no meio do povo. Nós exaltamos ao Senhor, nós glorificamos ao Senhor. Mas você entende o que isso implicará em nosso comportamento? Você entende quais são as implicações disso em nossas motivações, em nossas prioridades? Porque não basta dizer a glória do Senhor veio até nós. Precisamos entender quais são as implicações disso na nossa jornada. Precisamos responder essa pergunta nessa noite. O que significa dizer que a glória do Senhor habita em nós? Porque se nós não estivermos atentos a isso, nós estamos desconectados do propósito de Deus para as nossas vidas. Entenda que existe um princípio na teologia do juízo de Deus que diz que nós seremos julgados segundo a luz que recebemos. Aquilo que Deus te mostrou, aquilo que Deus te revelou. Você é responsável por essa revelação. É por isso que em Lucas 12, versículo de número 48, o nosso Senhor Jesus nos alerta da responsabilidade que está sobre aqueles que recebem uma porção a mais. Lucas 12, 48 é um texto muito conhecido. O texto diz: aquele, porém, que não soube a vontade do seu Senhor e fez coisas dignas de reprovação, levará poucos açoites. Mas aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido. E aquele a quem muito se confia, muito mais lhe pedirão. Note que isso aponta para uma porção que Deus coloca em nossos corações, que traz à nossa mente. Nós somos julgados de acordo com a luz que recebemos. E isso precisa ser colocado de maneira muito séria. Pesa desde lideranças, mas também até a igreja. Porque a cada um foi dada uma porção. E nós somos responsáveis por essa porção. Quando olhamos para o capítulo número 10, nós não sabemos exatamente o que fazia desse fogo um fogo estranho. É difícil dar uma resposta definitiva para isso.
Mas nós entendemos que o incensário deveria ser aceso com as brasas produzidas pela lenha acesa com o fogo santo de Deus. Entenda o contexto e vamos remontar a cena. Quando lemos Levítico 6, no verso de número 12, olhe na tua Bíblia. Uma ordem é dada aos sacerdotes. Então nós estamos falando de Nadab e Abiú também. E o texto diz: o fogo, pois, sempre arderá sobre o altar, não se apagará, mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. Então, é o sacerdote quem traz a lenha. É o sacerdote que arruma a lenha sobre o altar. Mas se você olhar na tua Bíblia, em Levítico 9, no versículo de número 24, um texto que nós já lemos aqui hoje, você vai perceber que é saindo fogo de diante do Senhor que o holocausto e a gordura sobre o altar foi consumida. Então, quem enviou o fogo? O Senhor. A responsabilidade do sacerdote era: essa chama precisa continuar acesa. Por isso que Levítico 6 fala da noite. O sacerdote precisava vigiar aquela chama. Era uma chama santa. Era dever do sacerdote estar atento ao altar, mesmo quando não havia um turno de sacrifícios, porque no final do dia se encerrava os sacrifícios e só retornariam no dia seguinte. Ainda assim, lá estava o sacerdote atento, porque a chama nunca poderia se apagar. Agora, siga a lógica. Eu tenho fogo e tenho lenha. O que vai resultar disso? Brasas. Antes da lenha se tornar cinzas, ela é embrasada. Se você traz um pedaço de madeira e o coloca no fogo, você vai perceber que nas pontas dessas madeiras começa a virar brasas. Eram essas brasas usadas no incensário. Então, o sacerdote, ele ia até o altar de bronze e retirava do altar com uma tenaz essas brasas e colocava essas brasas dentro do incensário. E aí, sobre essas brasas, o sacerdote colocava o incenso que seria queimado dentro do tabernáculo. Faz sentido para vocês? Então, é o que acontece. E podemos ter uma perspectiva disso, ainda até mesmo dentro do livro de Levítico. Se você olhar em Levítico 16, no versículo de número 12, veja o que o texto diz. É uma referência ao dia da expiação. Tomará também de sobre o altar o incensário cheio de brasas de fogo diante do Senhor, e 2 punhados de incenso aromático bem moído, e o trará para dentro do véu. Há outro texto que nos mostra claramente essa imagem de como um sacerdote ministrava com o incensário. Abra em Apocalipse, capítulo de número 8, a partir do versículo de número 3. Veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar, com um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. E da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. E o anjo tomou o incensário, e note isso, e encheu do fogo do altar, e o atirou à terra, e houve trovões, vozes, relâmpagos e terremotos. Veja como o anjo usou o incensário. Ele não pegou qualquer brasa. Ele não foi buscar fogo em outro lugar. Ele foi exatamente no altar do Senhor. E quando nós olhamos para o altar de incenso, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, mais ainda dentro do livro de Apocalipse, percebemos como que isso está conectado com as orações dos santos, com as nossas orações. Entenda que a maneira de fazermos as nossas orações subir é estarmos conectados com o altar do Senhor. Eu sei que todos nós temos orações, mas a maneira de fazermos essas orações subirem de maneira correta é estarmos conectados com o fogo santo que nos purifica. O que vai acontecer com Nadab e Abiú é que provavelmente
eles vão trazer outro tipo de fogo. Não sabemos de onde eles tiraram essas brasas, mas parece que a fonte dessas brasas não era o altar do Senhor. E aí o ponto decisivo é que eles trouxeram algo, o texto deixa de maneira clara, que o Senhor não lhes ordenara. E isso continua em contraste com Levítico 9:6, porque nós lemos em Levítico 9:6 que é esta coisa que o Senhor ordenou. Então, se Deus nos disse como devemos fazer e nós não fazemos, corremos o risco de estarmos nos movendo com fogo estranho na presença dele. A palavra dele nos direciona. A obediência é um princípio do reino. Não há como fugir disso. Ah, Zeca, mas isso está no Antigo Testamento, isso é a antiga aliança. Basta você olhar os ensinos de Jesus quando ele está falando aos seus discípulos em João, capítulo de número 14. No versículo de número 15, ele diz: se me amais, guardareis os meus mandamentos. A obediência continua sendo um princípio do reino. Se você olhar em João 15, no versículo de número 10, Jesus reafirma: se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Veja como que Jesus permanece no amor do Pai, guardando aquilo que o Pai lhe disse. Eu quero declarar essas palavras sobre as nossas vidas. Nós permaneceremos no amor do Pai, mas entendemos que o caminho é um caminho de obediência, é um caminho de rendição, é um caminho de confiança. Então, tanto nos dias de Nadab e Abiú, como nos nossos dias, a obediência continua sendo um princípio do reino. E essa é a maneira correta de escavarmos o livro de Levítico. Quando olhamos Nadab e Abiú, percebemos homens que se esqueceram do que Deus havia ordenado. E eles estavam fazendo algo que estava alinhado com os seus próprios corações. Eles não estavam conectados com o coração de Deus. E aí, como podemos saber disso? Porque Deus disse algo e eles negligenciaram a voz de Deus. Esse incidente de Levítico 10 nos dá um vislumbre do perigo de seguir os nossos próprios corações. O Senhor tem falado coisas frescas ao nosso respeito. Que possamos viver a cada dia trilhando esses caminhos, os caminhos de vida, os caminhos que apontam para Ele, os caminhos que revelam que Ele é Deus sobre as nossas vidas, que Ele é Senhor e nós somos seus servos, mas Ele é um bom Senhor. Eu posso confiar a minha vida nas mãos do meu Senhor, porque Ele não falhará. A misericórdia dele é sem fim. Então nós precisamos entender que isso é um princípio, não há outro caminho. Muitas pessoas, por vezes, tropeçam porque começam a trilhar as suas vidas, as suas jornadas, seguindo os seus próprios corações. Mas que nesta noite, aquilo que o Senhor já tem revelado a nós em sua palavra, possam ser como lâmpadas para os nossos caminhos. Que isso possa guiar os nossos passos. Então, quando voltamos para Levítico 10 e olhamos para os versículos que se seguem, o versículo de número 2, e se contrapusermos o versículo 2 com o Levítico 9, 24, saberemos ainda mais sobre o impacto dessa narrativa. Por quê? Porque em Levítico 9, 24, o texto diz: saindo fogo de diante do Senhor. Mas olhe para o versículo de número 2. Então saiu fogo de diante do Senhor. É a mesma expressão. Só que no versículo de número 24, lá, o holocausto foi consumido. As ofertas foram consumidas. O holocausto, sendo consumido, revelara a aceitação do Senhor. Revelara que o Senhor se agradara daquele momento. Mas quando nós lemos aqui, o fogo que saiu de diante do Senhor é o mesmo fogo, tá? Consumiu Nadab e Abiú e morreram perante o Senhor. E eu quero chamar sua atenção para isso. É algo que nós já temos ensinado de maneira consistente. É o mesmo fogo. O fogo que queima a oferta, que consome o holocausto. O fogo que purifica.
é o mesmo fogo que consome, que traz o juízo. Esse ensinamento tem sido dado aqui no Imersão de maneira consistente. É algo que eu tenho falado já há alguns anos. Não há dois tipos de fogos. E isso, às vezes, mexe com a nossa maneira de pensar. Eu não posso olhar para o Senhor e dizer, há um fogo que purifica e refina, e o Senhor tem outro tipo de fogo, um fogo que consome e traz juízo. As chamas do juízo final, as chamas divinas, são justas. O fogo do juízo não é um fogo de injustiça, mas é um fogo de justiça. É um fogo santo. O fogo do juízo é um fogo que está alinhado com a santidade de Deus. Está alinhado com o caráter de Deus. E aqui nós vemos um vislumbre dessa verdade. Porque em Levítico 9, 24, diz que o fogo que saiu de diante do Senhor consumiu o holocausto. Mas agora, em 10, 2, o fogo que saiu de diante do Senhor, o mesmo fogo, consumiu Nadab e Abiú. Nadab e Abiú foram consumidos perante o Senhor e morreram. Em Levítico 9, 23, e eu destaquei isso na semana passada, Arão e Moisés entraram na tenda e saíram juntos. Lembram disso? E eu falei, olha, como que isso salta ao meu coração. Mas por quê? Porque se eles entraram e saíram, significa que deu tudo certo. Que o Senhor havia aceitado aquele sacrifício. Mas aqui, vemos que algo não deu certo. Nós vemos aqui que algo saiu do controle de Nadab e Abiú, não das mãos do Senhor. Então só existe para nós um caminho. E esse caminho é o nosso Senhor Jesus. Se estivermos atentos à voz do bom pastor, creia que nós seremos alcançados por graça, por misericórdia, mas também habilitados a conquistar o alvo da nossa soberana vocação. Então estejamos atentos àquilo que Jesus fala ao nosso respeito. O versículo de número 3 prossegue, porque agora, diante dessa tragédia, Moisés vai a Arão e diz que o Senhor mostraria a sua santidade. Olha o texto. E falou Moisés a Arão. Eu quero que você entenda o drama dessa narrativa. Eu estou falando de um homem que acabou de perder seus 2 filhos, os seus 2 filhos mais velhos. E aí Moisés vai até Arão e diz, isto é o que o Senhor disse, mostrarei a minha santidade naqueles que se cheguem a mim e serei glorificado diante de todo o povo. Você pode sentir a força dessa declaração? Porque ao sermos purificados e constituídos reis e sacerdotes, porque é assim a palavra de Deus nos posiciona no mundo espiritual, o sangue do Cordeiro não só nos comprou, mas também através do sangue de Jesus, nós fomos constituídos, ele nos constituiu reis e sacerdotes. Então, nessa posição, nós contemplamos a santidade de Deus. Nós passamos a manifestar a glória de Deus. Nós passamos a carregar essa glória aonde nós estivermos. Aí, diante disso tudo, a consequência é que o Senhor é glorificado. Quando você sai daqui carregando essa glória não é tua, mas você sabe quem você revela. Você está apontando para o Eterno. Você está apontando para o Todo-Poderoso. Você revela a glória de Deus. Mas aí é que vemos que os juízos de Deus também revelam a sua santidade. Então, a graça que nos alcançou, o fogo que nos purificou, que nos constituiu reis e sacerdotes, revelam a glória de Deus. Só que Moisés está dizendo que os juízos de Deus também revelam a santidade do Senhor. Por isso, esse texto é um texto de impacto. Quando lemos Apocalipse 19, nós encontraremos um cântico da noiva do Cordeiro. E o que Apocalipse 19 nos mostra é que hoje ainda temos um pouco de dificuldade de entender isso. Mas até o fim, a noiva aprenderá, de fato, o que isso significa. Abra a tua Bíblia em Apocalipse 19 e veja o que a noiva do Cordeiro... Então eu estou falando da igreja, eu estou falando de nós, como igreja. Nós teremos uma canção em nossos lábios no fim. Apocalipse 19 fala das bodas do Cordeiro. E o versículo 1 diz... Depois destas coisas,
ouvi no céu uma com grande voz e numerosa multidão, dizendo: essa multidão é a noiva do Cordeiro. Olha o que eles dizem, é uma canção. Aleluia! A salvação e a glória e o poder são do nosso Deus. Por quê? Porquanto verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande meretriz que corrompia a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Segunda vez disseram: aleluia! E a sua fumaça sobe pelos séculos dos séculos. Você pode perceber como que a noiva aqui tem entendimento sobre o que representa os juízos de Deus. São justos, são juízos perfeitos, são juízos verdadeiros. À medida que o fim se aproxima, o Espírito Santo está ensinando isso à igreja. Porque os juízos de Deus, eles não são baseados em nossas revoltas particulares, elas não são baseadas no que pensamos a respeito deste mundo mau. Os juízos de Deus são baseados na salvação dele. Os juízos de Deus são baseados na sua glória, são baseados no poder do Eterno. Os juízos de Deus pertencem unicamente a Ele. E à medida que nós contemplamos esses juízos e a perfeição desses juízos, então nós nos rendemos. Só a santidade de Deus pode ajustar nosso senso de justiça para declararmos algo como que está escrito em Apocalipse 19. E eu creio que o Espírito Santo de Deus vai nos ensinar essa verdade espiritual. É isso que Moisés está dizendo lá em Levítico 10, no versículo número 3. Mostrarei a minha santidade naqueles que se cheguem a mim e serei glorificado diante de todo o povo. Mas o que aconteceu no versículo de número 2 foi uma cena de juízo. Então Moisés está dizendo, no meio do juízo, nós conheceremos a santidade de Deus. Ah, meu irmão, que o nosso coração seja ajustado, porque isso é avançar no conhecimento do Senhor. Levítico fala da santidade do Senhor. A nação de Israel foi chamada para ser santa. A igreja do Senhor Jesus foi chamada para ser santa. O povo de Israel foi chamado para ser um reino de sacerdotes. Quando eu olho para 1 Pedro, ele diz, nós somos sacerdócio real. Nós somos uma nação santa. Então, no Antigo Testamento, o povo de Deus era responsável a ensinar, a carregar isso, a comunicar às nações quem é o Senhor. Eu quero dizer que nós também carregamos essa responsabilidade. Só que isso, sobre Nadab, Abiú, Arão, e incluo aqui Eleazar e Itamar, sobre eles pesava ainda uma responsabilidade, porque eles, como sacerdotes, liderariam o povo para caminhar segundo a santidade do Senhor. Quem nós somos? Nós somos a igreja do Senhor Jesus sobre a face da terra. E nós fomos chamados para liderar as nações até a presença santa do Senhor. Estar num lugar como esse, como o de Nadab e Abiú, e num lugar como esse, onde nós como igreja desfrutamos, é um lugar de grande responsabilidade e de privilégio, porque estes que lideram as pessoas até a presença do Senhor estão numa posição de intimidade, de proximidade. Você tem relacionamento com o Eterno. Deus está tão perto de nós, mais perto do que qualquer outro amigo, mais perto do que qualquer pessoa da nossa família. Nós estamos em uma posição de privilégio, porque nós estamos próximos. Nós somos íntimos do Senhor. Nós temos acesso ao coração dele. E eu vou dizer que o que desfrutamos hoje na realidade do Espírito é maior do que o que Moisés experimentou, é maior do que o que Arão experimentou, é maior do que até os discípulos experimentaram nos dias que ainda estavam com Jesus. Porque quando Jesus diz que ele vai voltar ao Pai, ele enviaria outro para que este habitasse dentro deles. Então nós desfrutamos de uma posição de intimidade sem precedente. E quando nós entendemos que a santidade do Senhor é declarada, a glória dele enche a terra. Lembra de Isaías 6? Os serafins declaravam, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra
está cheia da sua glória. Que isso seja uma verdade espiritual em nossa jornada, irmãos. Que isso faça sentido para a tua jornada. Então, em Levítico 9, no versículo de número 24, nós vimos que havia ali uma situação de grande júbilo. O fogo que saiu de diante do Senhor, a glória do Senhor que consumiu o holocausto, provocou júbilo. Mas em Levítico 10:3, o final do texto, diz que quando Arão ouviu essa declaração de Moisés, de que o Senhor mostraria a sua santidade naqueles que se achegassem a ele e que ele seria glorificado diante do Senhor, Arão se calou. Naquele momento, Arão não teve palavras. E eu entendo que algumas lições são ensinadas a nós por caminhos que nos custam muito caro. É preciso considerar a palavra de Deus. Nós não podemos pensar os textos. E uma das coisas que desfrutamos aqui no Imersão, que eu acredito ser um tesouro, é que nós não temos a opção de pular o verso de número 3. Nós precisamos considerar a palavra. Precisamos aplicá-la à nossa realidade. O sacerdócio precisava entender que quanto mais perto eles estivessem da glória do Senhor, mais atenção precisava ser dada à santidade de Deus. O quanto você está perto do Senhor, isso será a medida da atenção que você dá à santidade dele. Quanto mais perto nós estamos dele, quanto mais recebemos dele, quanto mais experimentamos de quão real é a sua presença, mais nós precisamos estar atentos à santidade dele. Entenda que isso agora é uma medida que cada um recebeu. E isso não tem a ver com o irmão que está do seu lado. Isso tem a ver com aquilo que Deus colocou em suas mãos. O que o Senhor tem te mostrado, o quanto você está perto dele, é essa a régua para que você esteja atento à santidade de Deus. Porque a noiva entenderá que os juízos de Deus são perfeitos. Não são juízos baseados na nossa própria justiça, porque a nossa própria justiça são como trapos de imundícia. Mas Deus julgará cada um segundo a luz que recebeu. Quando nós olhamos para Amós, nós vemos algo interessante na maneira como Deus usou esse profeta. Amós abre o seu livro trazendo palavras proféticas às nações. E aí no capítulo de número 1, se você olhar o verso de número 3, o Senhor diz assim através de Amós: por 3 transgressões de Damasco. Então ele está falando da capital da Síria, de Arã. Então, por 3 transgressões de Damasco, e por 4, não sustarei o castigo, porque trilharam a Gileade com trilhos de ferro. Por isso meterei fogo à casa de Azael, fogo que consumirá os castelos de Ben-Hadad. Olhe para o versículo de número 6. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Gaza, estamos falando dos filisteus, e por 4, não sustarei o castigo, porque levaram em cativeiro todo o povo para o entregarem a Edom. Por isso meterei fogo aos muros de Gaza, fogo que consumirá os seus castelos. Deus está dizendo assim: trarei juízo sobre as nações. Se você olhar o versículo de número 9, assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Tiro, e por 4, não sustarei o castigo, porque entregaram todos os cativos a Edom, e não se lembraram da aliança de irmãos. Está falando da aliança de Davi com o rei de Tiro, a aliança que Salomão também manteve com o rei de Tiro. Eles não se lembraram dessa aliança, por isso meterei fogo aos muros de Tiro, fogo que consumirá os seus castelos. Mas aí eu chamo a tua atenção para o capítulo 2, no verso de número 4. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Judá. Note que agora ele não está falando mais das nações. Ele não está falando mais para os de fora. Ele está falando para os de dentro. Ele diz: por 3 transgressões de Judá e por 4, não sustarei o castigo. Por quê? Porque rejeitaram a lei do Senhor e não guardaram os seus estatutos. Antes, as suas próprias mentiras os enganaram e após elas andaram os seus pais. Veja que as nações foram julgadas pelos seus próprios pecados, porque se esqueceram das alianças que haviam feito, porque entregaram
fugitivos de Judá nas mãos de Edom. Mas quando nós olhamos para Judá, Judá seria julgada porque não guardaram a palavra do Senhor. Então note que a nação de Judá não seria julgada como as outras nações. Por quê? Porque as nações não tinham recebido a luz do Senhor. As nações seriam julgadas pela luz que receberam, e elas seriam julgadas dessa maneira. Contudo, Judá seria julgada com mais rigor. E isso é um princípio que também está no Novo Testamento. Se você olhar os ensinos do Senhor, as palavras de Jesus, abra em Mateus, capítulo de número 11, versículo de número 20. Jesus está falando das cidades impenitentes. Passou então Jesus a increpar as cidades nas quais ele operava numerosos milagres pelo fato de não se terem arrependido. Ele diz: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom se tivessem operado os milagres que em vós se fizeram, há muito que elas se teriam arrependido com um pano de saco e cinza. E contudo vos digo, olhe isso, no dia do juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vós outros. Olha o texto. E tu, Cafarnaum, elevar-te-ás porventura até o céu? Descerás até o inferno. Porque se em Sodoma se tivessem operado os milagres que em ti se fizeram, teria ela permanecido até ao dia de hoje. Digo-vos, porém, que menos rigor haverá no dia do juízo para com a terra de Sodoma do que para contigo, Cafarnaum. Por que isso? Porque cada um será julgado de acordo com a luz que recebeu. E Jesus está dizendo: Cafarnaum, vocês receberam uma porção tão especial que se Sodoma tivesse recebido essa porção, essa cidade estaria de pé até o dia de hoje. Você pode entender o impacto disso? Então, quando nós olhamos para a maneira como Jesus está ensinando, isso aponta para o que está falando em Levítico. Até mesmo a humanidade de todos os tempos. Talvez alguém fale, e aquelas pessoas, e os indígenas, e os povos que não conheceram a revelação especial de Deus. Alguns que nunca ouviram sobre Jesus. Até eles, em alguma medida, receberam luz. E nós vemos isso na própria palavra. Quando você abre em Romanos, no capítulo de número 1, versículo de número 20, olha o que o texto diz. Paulo está falando da depravação humana, mas ele diz no versículo de número 20, porque os atributos invisíveis de Deus, assim, o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio de quê? Por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. O que Paulo está dizendo? Uma porção de luz foi dada a toda a humanidade. Todos receberam uma porção. E por essa porção que receberam é que serão julgados. Se você olhar o verso de número 28, Paulo diz: e por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. Ele não está falando aqui do conhecimento de Deus através de Cristo Jesus. Ele está no contexto do versículo de número 20. Ele está falando da revelação natural de Deus, daquilo que se percebe na criação. Mas ainda assim, os homens desprezaram esse conhecimento. E olha o versículo de número 32. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte, porque eles sabiam que existia morte. Os que tais coisas praticam, mesmo sabendo disso, não somente as fazem, mas também as aprovam os que assim procedem, apontando para a rebelião do coração humano. Então nós percebemos que só existe um meio. Quando Deus derrama sobre nós a revelação especial, que é os gentios sendo alcançados por aquilo que ele revelou ao povo de Israel, nos mostra que só existe um caminho pelo qual nós podemos nos achegar até o Senhor.
Jesus Cristo. Ele é o caminho. Ele é aquele que nos justifica. Somente nele nós somos santificados. Somente nele nós vivemos em santificação. Somente nele avançamos nessa vida de santificação, sem a qual jamais veremos a Deus. Então, a santidade de Deus faz da nossa própria justiça pó. Faz da nossa própria justiça, de fato, trapos de imundícia. E isso nos mostra que, se não fosse a misericórdia dele, nenhum de nós estaríamos aqui. Estaríamos perdidos. Estaríamos com toda a humanidade. Só a misericórdia e a graça dele nos modela em sua santidade. Nadab e Abiú não perceberam o peso da glória de Deus. Que nós, como igreja do Senhor Jesus, possamos estar atentos, porque essa glória, ela habita em nós. Ela modela a nossa mente, a nossa jornada. E eu vou te dizer, irmão, à medida que você lida com temor diante dessa glória, você se parece mais com Jesus. Você avança no conhecimento de Deus. Nadab e Abiú se esqueceram disso. Então, os versículos 4 e 5 nos mostram que já não havia mais nada a fazer. Eles foram consumidos. E aí, Moisés chama a Misael e a Eusafã, filhos de Uziel, tio de Arão, ou seja, são primos de Arão, né? Se são filhos do tio de Arão, são primos de Arão. E disse-lhes: chegai, tirai vossos irmãos de diante do santuário para fora do arraial. Quando diz a expressão irmãos, porque são da mesma tribo, são da tribo de Levi. Chegaram-se, pois, e os levaram nas suas túnicas para fora do arraial. Você pode ver o impacto, o drama dessa visão. Os sacerdotes sendo carregados nas suas túnicas para fora do arraial, como Moisés tinha dito. Vemos como que a obediência é o caminho para as coisas serem arrumadas. Até o versículo de número 3, nós vemos ali a desobediência de Nadab e Abiú. Ordens são dadas. E agora percebemos também que obediência entra em cena. Porque eles se moveram de acordo com o que Moisés havia dito. Mas a sequência do texto continua sendo uma sequência de chamados e obediência. Porque agora outro gesto de obediência será exigido. Não de Misael e Eusafã, mas de Arão e dos filhos que restaram. Nós estamos falando de uma família que está despedaçada. Agora Arão e seus filhos precisavam ouvir o que Moisés estava dizendo. Veja o versículo 6 e 7. Moisés disse a Arão e seus filhos, Eleazar e Itamar: não desgrenheis os cabelos, nem rasgueis as vossas vestes, para que não morrais, nem venha grande ira sobre toda a congregação. Mas vossos irmãos, toda a casa de Israel, lamentem o incêndio que o Senhor suscitou. Não saireis da porta da congregação para que não morrais, porque está sobre vós o óleo da unção do Senhor. E fizeram conforme a palavra de Moisés. Eles não deviam fazer o luto pela sua família. Veja isso. No caso aqui, rasgar as vestes seria rasgar a costura da manga, rasgar as vestes, bagunçar os cabelos, como se estivessem em um momento de luto. E se fizessem isso, também viria a ira do Senhor sobre todo o povo, sobre toda a congregação, porque o lamento poderia sugerir que o juízo de Deus talvez tivesse sido injusto, que talvez, em alguma medida, Nadab e Abiú fossem inocentes. Mas veja o que Deus está dizendo a Arão e aos seus filhos. Eu sei que o momento é devastador, mas o óleo da unção continua sobre vocês. É isso que vocês precisam focar agora nesse momento. No meio das lições mais difíceis, por vezes, o inimigo tentará sacudir a nossa mente, tentará nos balançar, questionar a perfeição dos caminhos de Deus. Sabe, naqueles dias onde que a notícia ruim chega e a gente pensa, mas Deus, eu estou fazendo tudo certo. Agora que parece que estou mais perto de Ti, as coisas parecem estar saindo do controle. Sabe o que Deus está dizendo no meio disso tudo? O meu óleo, o óleo da minha unção,
o meu espírito continua sobre a tua vida. É isso que precisa nortear momentos como esse em nossa jornada, porque de fato existem algumas lições que, para aprendermos, elas nos custarão um pouco mais caro. Mas obedecer a Deus quando ouvimos um sim do Senhor, às vezes é fácil. Mas quando nós descobrimos que a vontade dele é diferente de nossas orações, meu Deus, aí o Senhor começa a nos moer, aí o Senhor começa a nos levar para esse Getsemane, e eu falo isso de maneira direcionada pelo Espírito, porque o Getsemane é o lugar da prensa, e é exatamente nesse lugar que Jesus está olhando para o seu cálice e dizendo: Pai, se for possível, afaste esse cálice de mim, contudo, todavia, seja feita a tua vontade. É dentro desses ambientes que nós avançamos no conhecimento de Deus. Conhecimento onde o Senhor nos leva a confiar, a caminhar em fé. E eu creio numa igreja que amadurecerá nessa esfera em nome de Jesus. Então não é fácil estar num momento como esse. Mas o que nós lemos nos versículos é que eles fizeram conforme a palavra de Moisés. Estava doendo. Mas Deus sabia que uma porção da unção dele estava sobre eles. E esse era um ponto decisivo para Arão e os seus filhos. E aí o versículo de número 8 avança, porque agora Deus chama Arão para falar com ele. Olha o versículo. Falou também o Senhor a Arão. Eu queria que você prestasse atenção nisso, porque são esses versículos que, por vezes, a gente passa muito rápido. O momento é sensível, é dramático. Mas em nenhum outro texto em Levítico, guardem isso, em nenhum outro texto em Levítico, Deus fala a sós com Arão. Em todos os outros textos, você vai ver Arão juntamente com Moisés. Mas aqui, no momento mais difícil, onde parece ser mais sombrio, aí nós vemos Deus chamando Arão, falando assim: agora eu quero conversar com você a sós. Mas e Moisés? Não. Agora é somente eu e você, Arão. Por isso que a gente não pode passar correndo. Sabe? É como se Deus estivesse dizendo: Arão, você é sumo sacerdote. Agora a conversa é entre o Senhor e o seu sumo sacerdote. Eu vejo aqui um momento muito íntimo. E isso deve dar, sabe, um tom na conversa. Então a gente precisa ler o que vem depois com essa perspectiva. E as nossas lentes já foram ajustadas aqui pelo Espírito. Sabe, é a conversa do pai que sabe a dor de um pai que perdeu seu filho. Aí você fala: mas como assim a conversa do pai? Porque Jesus, ele já é o Cordeiro de Deus que foi morto antes da fundação do mundo. Então é o pai que está olhando para Arão e ele sabe o que é um pai que perdeu o seu filho. Ele sabe o que é isso. E aí no versículo de número 9, Deus fala com Arão: Arão, vinho ou bebida forte, tu e teus filhos não bebereis quando entrardes na tenda da congregação, para que não morrais. Veja o que Deus está falando. Ele quer o bem de Arão. Faça isso como estatuto perpétuo. Será isso entre as vossas gerações. Então, quando Arão está ouvindo isso, é Deus dizendo: quando você entrar na tenda, você está entrando na minha presença. Aí alguns comentaristas, alguns estudiosos até conjecturam a possibilidade de ter sido isso a causa do erro de Nadab e Abiú. Contudo, o texto não nos mostra uma evidência clara, por isso talvez não seja melhor afirmar isso. Mas existem mais elementos, porque certamente o Antigo Testamento nos mostra o perigo do álcool. Quando você lê Provérbios 20, versículo número 1, só a parte A, diz que o vinho é escarnecedor. E isso sugere os próprios desejos, os desejos da própria carne. E aí Deus está dizendo a Arão: cuidado com isso. Mas isso não é um princípio apenas do Antigo Testamento. Nós vamos olhar em Efésios, capítulo de número 5, e encontraremos esse mesmo ensino ecoando de maneira clara nas palavras de Paulo.
Efésios 5, no versículo de número 17, diz: por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Veja que ele está falando de sensatez. Não vos torneis insensatos, tolos, nécios. Versículo de número 18. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Paulo está escrevendo a uma igreja. Paulo está escrevendo no contexto da nova aliança. Paulo está falando da nossa realidade, porque Paulo chama os efésios a vida do Espírito. E ele diz, não vos torneis insensatos, não sejam tolos. Ele ainda diz, porque no vinho há dissolução. E no grego a palavra dissolução aqui é asotia, que significa uma vida dissoluta, uma vida descontrolada. Eu lembro logo do filho pródigo, que quando recebeu parte da sua herança, viveu de maneira dissoluta, viveu dissolutamente, e ele viveu de maneira descontrolada. A palavra assotia é uma palavra grega composta, porque tem uma partícula a, que significa negação, e sotia, que vem do verbo sotso, que é salvação, ser mantido num lugar seguro. Então, a assotia é você sair do lugar seguro, sair do lugar onde você estava salvo. Então, o que Deus está falando para Arão quando ele aponta para o vinho? Ele diz, no vinho há dissolução. Quando olhamos para os ensinamentos do sábio em Provérbios, ele diz, o vinho é escarnecedor. E Arão e os filhos de Arão foram chamados para estar diante do fogo consumidor. Você já parou para pensar no que seria ser chamado um sumo sacerdote ou um sacerdote? Deveríamos considerar isso, porque a nós foi dada uma medida maior. E parece que, às vezes, a igreja caminha sem um impacto dessa verdade. Nós também fomos chamados para estar diante da presença do Eterno. Mas essa presença santa, gloriosa, decidiu habitar dentro de nós. É essa presença que nos transforma. Então, o vinho para eles poderia ser um fator de risco, porque poderia levá-los a uma decisão inadequada, a uma decisão insensata. Aí Deus está falando, Arão, eu quero que você continue bem. Eu quase que posso ver Deus colocando as mãos sobre o ombro de Arão e dizendo, eu não quero que este seja o seu fim, Arão. Note que Moisés não está na conversa. É uma conversa a dois. Arão, você precisa entender que existem coisas santas e existem coisas comuns. Cara, eu vejo isso aqui uma conversa de pai e filho. Eu vejo uma conversa muito íntima. E isso que eu estou dizendo é parafraseando o próprio texto de Levítico, porque se você olhar Levítico 10:10, ele diz, você precisa fazer a diferença entre o santo e o comum e o profano. Você precisa fazer a diferença entre o imundo e o limpo. Você precisa entender que existem duas realidades. Existem as coisas comuns e existem as coisas santas. E aí eu aplico isso sobre nós aqui nessa noite. Que realidade te define? Eu sou uma pessoa com uma vida comum ou sou uma pessoa com uma vida santa e dedicada ao Senhor? Qual é a tua realidade? Então precisamos discernir que existem coisas santas e coisas comuns. É exatamente dentro desse ponto que nós avançamos, e Arão também precisaria entender que algo impuro jamais poderia ser trazido à presença de Deus sem que antes fosse devidamente purificada. Assim, nós fomos trazidos até a presença do Senhor. Você está na presença dele? É porque o sangue de Jesus antes te purificou de todas as injustiças. Essa é a obra dele sobre nós. Então Arão precisava entender isso. Porque o versículo de número 11 prossegue e nos dá mais clareza dessa conversa íntima entre Arão e o Senhor. O versículo de número 11 diz, você precisa aprender a fazer essa diferença
para ensinardes aos filhos de Israel todos os estatutos que o Senhor lhes tem falado por intermédio de Moisés. Veja o que Deus está dizendo. Arão, vocês ensinarão os filhos de Israel. Vocês ensinarão ao povo sobre a minha santidade. Vocês comunicarão ao povo de Israel quem eu sou. Uma vez que nós fomos chamados, eu declaro isso sobre as nossas vidas aqui nessa noite, uma vez que nós fomos chamados por Jesus, fomos constituídos por Ele, agora nós também levaremos pessoas até a presença santa do nosso Deus. Nós levaremos essa mensagem, a mensagem do Evangelho. Nós comunicaremos ao mundo que não há outro Deus além do nosso Deus. Cara, isso é um privilégio. E eu vejo o Senhor, colocando as mãos sobre os nossos ombros aqui nessa noite. O Espírito nos conduzindo. É uma conversa íntima. E aí os versículos de 12 a 15 marcam o final da conversa de Deus com Arão, mas se inicia um outro diálogo, remonta outro diálogo. Olha o versículo de 12 a 15. Podemos ler, porque agora Moisés vai falar a Arão e aos filhos deste, Eleazar e Itamar, que lhe ficaram. E o texto prossegue. Tomai a oferta de manjares, restante das ofertas queimadas ao Senhor, e comei-a sem fermento junto ao altar, porquanto coisa santíssima é. Comê-la-eis em lugar santo, porque isto é a tua porção e a porção de teus filhos, das ofertas queimadas do Senhor, porque assim me foi ordenado. Também o peito da oferta movida e a coxa da oferta comereis em lugar limpo, tu e teus filhos e tuas filhas, porque foram dados por tua porção e por porção de teus filhos, dos sacrifícios pacíficos dos filhos de Israel. Verso 15, a coxa da oferta e o peito da oferta movida trarão com as ofertas queimadas de gordura, para mover por oferta movida perante o Senhor, o que será por estatuto perpétuo para ti e para teus filhos, como o Senhor tem ordenado. Então, agora, Moisés volta a falar com Arão e com seus dois filhos que ainda restaram, Eleazar e Itamar. E veja que há um aspecto que salta nesse texto. Se você olhar o versículo de número 18, diz assim: eis que desta oferta, desta que foi descrita nos versículos 12 a 15, desta oferta, não foi trazido o seu sangue para dentro do santuário. Certamente devias tê-la comido no santuário como eu tinha ordenado. Moisés está dizendo, olha, essas ofertas que eu estou falando aqui, não são ofertas que o sangue foi trazido para dentro da tenda da congregação. Isso quer dizer que vocês poderiam comer dessas ofertas. Vocês poderiam comer desse sacrifício. Nós já falamos sobre isso. Se você olhar Levítico 4, só para que a gente não perca o contexto e a liga, dentro de todo o livro. Se você olhar em Levítico 4, no versículo de número 5, nós estamos falando dos pecados por ignorância dos sacerdotes. E veja o que diz o versículo de número 5. É uma oferta, É um sacrifício. Então o sacerdote ungido, é o sumo sacerdote, tomará do sangue do novilho e o trará à tenda da congregação, e molhando o dedo no sangue, aspergirá dele 7 vezes perante o Senhor, diante do véu do santuário. Quando nós lemos esse texto, eu reforcei isso. Se está falando do véu do santuário, ele está falando do véu que separa o santíssimo lugar do santo lugar. Então ele pegou o sangue e levou o sangue para dentro da tenda da congregação. Levou o sangue para dentro do tabernáculo para aspergir 7 vezes no véu do tabernáculo. Esse tipo de sacrifício poderia ser consumido? Não. O sacerdote não poderia comer esse sacrifício. Tanto que no versículo de número 12, olha aí, a saber, o novilho todo, levá-lo fora do arraial, a um lugar limpo, onde se lança a cinza, e o queimará sobre a lenha, será queimado onde se lança a cinza. O que Moisés está dizendo? Que todo sacrifício cujo sangue era levado para dentro do tabernáculo, esse sacrifício não poderia ser comido pelos sacerdotes, porque era uma oferta pelo pecado do sacerdote. Mas se o sangue não fosse trazido para dentro do tabernáculo,
Então, o sacerdote poderia comer daquele sacrifício. Ele teria dali uma porção sacerdotal. Então, volte para Levítico 10. O que está acontecendo aqui? Quando você olha para o verso 12, ele fala da oferta de manjares. Quando você olha para o versículo de número 14, ele fala do peito da oferta movida, ele fala a coxa direita da oferta movida, ele fala dos sacrifícios pacíficos do povo. Todas essas porções eram porções que os sacerdotes podiam comer. Eles podiam participar dessa porção. Só que aí, olha o que acontece no versículo 16. Moisés vai procurar o bode da oferta pelo pecado do povo. Aí você fala assim, Zeca, mas como que você sabe que esse bode era por oferta pelo pecado do povo? A gente leu isso em Levítico 9, no verso de número 3. Só para que você não perca o contexto, a gente está dentro de uma história. Olha aí Levítico 9, 3. Depois disto, dirás aos filhos de Israel, tomai um bode para oferta pelo pecado. Era uma oferta pelo pecado do povo. Ou seja, o sangue desse bode não seria levado para dentro da tenda, não seria levado para dentro do tabernáculo. Os sacerdotes poderiam comer desse sacrifício. Só que aí, Levítico 10, 16 diz, Moisés diligentemente buscou o bode da oferta pelo pecado. E eis que já era queimado. Eles queimaram tudo. Eles tinham ali uma porção que deveria ser retirada para que eles se alimentassem, mas eles queimaram tudo. Aí Moisés vê isso, e o texto diz, portanto, indignando-se grandemente contra Eleazar e contra Itamar, os filhos de Arão que ficaram, ele disse, olha a pergunta no versículo 17, por que não comeste a oferta pelo pecado no lugar santo? Pois coisa santíssima é, e o Senhor a deu a vós outros para levardes a iniquidade da congregação, para fazerdes expiação por eles diante do Senhor. Moisés está falando, vocês são sacerdotes. Vocês sabiam que essa porção pertencia a vocês. Por que vocês queimaram o bode inteiro? Por que vocês não retiraram as porções que o Senhor havia ordenado? Aí, nesse momento, Arão entra em cena. E aí nós temos a resposta de Arão no verso número 19. Então respondeu Arão a Moisés. Veja que não é Eleazar e Itamar que respondem a Moisés, é Arão. E ele diz, eis que hoje meus filhos ofereceram a sua oferta pelo pecado e o seu holocausto perante o Senhor. E tais coisas me sucederam. Arão está dizendo assim, Moisés, os meus filhos trouxeram o holocausto. Trouxeram as suas ofertas pelo pecado. Você viu o que me aconteceu? Você viu o que aconteceu com Nadab e Abiú, com os meus filhos? E aí nós começamos a perceber que Arão já estava olhando para tudo de uma maneira diferente. Por quê? Arão entendeu o que Deus havia dito no versículo de número 10. Porque agora Arão se move no temor do Senhor. Veja o que ele diz. Se eu hoje tivesse comido a oferta pelo pecado, seria porventura aceito diante dos olhos do Senhor? Veja que Arão preferiu não fazer enquanto ele não tivesse clareza se aquilo seria aceito por Deus ou não. Naquele momento, Arão agora está sendo direcionado pelo temor do Senhor, porque ele não sabe se ele fizesse algo, se aquilo profanaria o que era consagrado ao Senhor, porque ele tinha perdido seus 2 filhos. Agora o temor, que é o princípio da sabedoria, começa a nortear Arão. E ele diz, eu não sei se o Senhor se agradaria disso. Então eu preferi não fazer, porque eu preciso aprender a separar o que é santo do que é comum. E aí quando Moisés ouviu isso, o versículo de número 20 diz, o que ouvindo Moisés, deu-se por satisfeito. Moisés precisou concordar. Mesmo que Arão tivesse de fato o direito de comer, ele preferiu agir segundo o temor do Senhor. Ele é santo. E com a santidade de Deus, eu preciso repensar qualquer decisão. E aqui eu aplico isso para as nossas vidas. Antes de tomar qualquer decisão, antes de falar, antes de agir,
Sonde as suas motivações através das lentes do temor do Senhor, para que você possa segurar-se com toda a tua força, para que você possa sondar as tuas palavras, para que você possa pensar e repensar, porque as nossas vidas são consagradas a Ele. Você pertence ao Senhor Jesus. Não permita que nada que não vem de Deus toque o seu coração, de modo que isso norteie as suas decisões. Por vezes nos perguntamos por que esses juízos instantâneos não são mais notados. Mas Zeca, aqui quando Nadab e Abiú trouxeram fogo estranho, eles foram consumidos imediatamente. Mas se nós observarmos com um pouco mais de atenção o Antigo Testamento, nós veremos que em outras ocasiões sacerdotes também profanaram o culto ao Senhor. E não houveram juízos instantâneos. Se você olhar, por exemplo, em Malaquias, capítulo de número 1, e aqui eu vou para o final com vocês, os versículos 6 a 8, o Senhor está reprovando os sacerdotes. E olha o que o texto diz: o filho honra o pai, e o servo ao Senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? Veja a pergunta de Deus para os sacerdotes. E se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos exércitos a vós outros, ó sacerdotes que desprezais o meu nome. Vós dizeis, em que desprezamos nós o teu nome? Veja a audácia dos sacerdotes. Então Deus continua: ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e ainda perguntais, em que te havemos profanado? Nisto que pensais, a mesa do Senhor é desprezível. Veja a audácia, veja como esses sacerdotes estão corrompidos, mas eles não foram consumidos. Aí você vai dizer, mas então o que está acontecendo? Nós aprendemos, tanto no incidente de Nadab e Abiú, colocando em paralelo com Malaquias 1, que Deus não está falando só da rapidez do juízo. Muito mais do que a rapidez, nós aprendemos também a certeza de que no final das contas, tudo que o homem semear, ele colherá. Talvez para alguns seja mais rápido, para outros, como os sacerdotes em Malaquias, leve um pouco mais de tempo. Mas tudo aquilo que semear se tornará uma colheita. Então prove as suas motivações e as suas prioridades no fogo santo do Senhor. Sempre existirão outros pretendentes. Eu quero te dizer que outro tipo de fogo, que na verdade não te refina, vai tentar tocar o seu coração. Vai tentar conduzir a tua vida, conduzir a tua jornada. Contudo, esse fogo estranho não produz vida em você. Te conduz à condenação. É um engano. Porque só o temor do Senhor nos habilitará a viver para sempre na presença dele. E eu quero declarar isso sobre nós, porque fomos chamados para viver para sempre na presença dele. Ele te confiou as chamas santas. A presença dele está em nós. O Espírito Santo do Senhor habita em nós. Ele está contigo nesse momento. Que essas chamas sejam tudo em sua vida. Que você caminhe cada vez mais próximo do Senhor, porque Ele tem um lugar de intimidade que você ainda não experimentou nele, mas um passo que você dá em direção a Ele, quanto mais próximo você estiver, entenda que isso será a medida da sua atenção para a santidade dele, e que isso modele a tua jornada, que isso modele a tua vida, e essa é a nossa oração nessa noite, que o Senhor nos leve a esse lugar mais perto. Eu quero estar mais perto, e eu declaro isso em nome de Jesus sobre as nossas vidas. Nós vamos experimentar revelações que estão guardadas na eternidade, aquilo que olhos não viram, ouvidos não ouviram, não penetrou no coração de homem algum. O Espírito Santo de Deus nos revelará. Mas à medida que nós avançamos nesse lugar, que nós estamos mais perto, então também entendemos que precisaremos estar mais atentos à santidade dele. Essa é a nossa oração, que os nossos olhos se abram e que o temor do Senhor possa nortear as nossas vidas, nos fazendo caminhar em uma vida de sabedoria, sensatez, onde o Espírito Santo de Deus é aquele que segura em nossas mãos
e nos conduz até a revelação do eterno. Espírito Santo de Deus, a ti oramos. Muito obrigado pela revelação da tua palavra, pelo poder, pela palavra poderosa que nos traz entendimento, que nos traz clareza. Ah, meu Deus, muito obrigado. Porque meu Pai